Olá, sejam bem-vindos ao workshop Advocacia no Controle. Talvez você tenha me encontrado através de um dos cursos que você se matriculou, que eu promovi, ou talvez acessando algum dos materiais, algum e-book gratuito, algum modelo de planilha. Talvez você esteve comigo no FGA, formação de gestores na advocacia, formação de líderes na advocacia, no Congresso Advocacia 360, talvez no programa Advocacia de Referência, no Detox Financeiro, Mastermind Sociedade, quem sabe na OAB Rio de Janeiro, OAB Bahia, OAB São Paulo, no Juiz Brasil, no IBJUS, em qualquer outro curso fora dessa lista aqui exemplificativa que eu trouxe. Mas se você já me conhece, pelo menos 1%, já sabe que eu sou alguém que aprendeu a viver comigo mesma em todos os momentos profissionais. E isso porque eu nunca desisti de me autogerenciar. Eu já treinei, doutores, pessoalmente, mais de 90 mil advogados e alcancei a marca de 5.380 horas em atendimentos individuais de consultoria. Graças a Deus, em todos os estados do Brasil, eu tenho alunos. E isso em quase 10 anos de atuação. Se você buscar no Google agora referências com meu nome associada a marketing jurídico, associada à produtividade, associada ao coaching jurídico, você vai ver que o meu trabalho tem bastante tempo. De fato, eu não nasci nessa era dos stories do Instagram. Eu não sou alguém que teve sucesso na advocacia e que motiva as pessoas com o meu exemplo, compartilhando os meus bastidores. Eu sou alguém que teve êxito na advocacia, mas que entendeu há muito tempo que isso não bastava para ajudar outros advogados com modelos diferentes dos meus. Por isso, eu sempre investi sem pudor, sem o menor medo financeiro, em formações de alta ponta. Eu sempre soube que para ajudar advogados não bastava ter uma história inspiradora. Eu precisava ter ferramentas, eu precisava ser profissional nisso. E não alguém para ser seguida ou idolatrada. Afinal, doutores, a conversa nunca foi sobre mim, mas sobre vocês. Mas mesmo com todo esse investimento de tempo, de energia, de tudo que eu já fiz em prol da classe jurídica, eu ainda venho percebendo que muitos travam nos próprios cursos que eu ministro, na vida, tem uma grande dificuldade de cumprir os desafios, de cumprir os cursos que adquire, de ler os livros que compra, né? Sabota na prospecção, se sabotam na prospecção, se intimidam em abordar clientes mais qualificados, têm segurança, criam fantasmas sobre a OAB, acumulam funções, negligenciam a família, não acompanham o crescimento dos filhos, não conseguem pagar as contas com tranquilidade. Quando não, vivem pulando de galho em galho, fazendo concursos, colocando currículos, sem saber o que fazer. Aqueles que estão no patamar financeiro mais equilibrado também enfrentam problemas. Não pensem que a questão do dinheiro é o único problema. Os grandes gestores, eles passam pelos dramas da liderança, os dramas da gestão, os dramas do relacionamento com o cliente. Eles têm que fazer revisões constantes, eles vivem dentro da agenda e do prazo dos seus clientes. É muito estresse na rotina, envolve muito dinheiro, envolve muito risco. O advogado empregado de escritórios, ele vive naquela corrida de ratos. Ele trabalha até tarde no escritório, tem toda a sua energia sugada e quando chega em casa, ele não tem forças para nada. Quando ele é mais esforçado que a média, ele faz uma pós-graduação, finais de semana, a cada 15 dias, mas com muito sacrifício. Nem o estudante em término de curso ou bacharel em direito está a salvo. Eles enfrentam graves problemas de ordem emocional pela insegurança técnica profissional e também insegurança comportamental. Pela dificuldade de se colocar no mercado, de passar em concursos, de obter compreensão da família durante esse tempo e de ter sua própria autonomia depois de tantos anos de estudo. A maioria se sente perdida e desamparada emocionalmente nessa jornada. Sentem-se um peso para a família e eles têm muita pressa em ter resultado, mas não sabem como fazer. Todos têm a sua cruz para carregar.
Pode parecer que sejam problemas diferentes, mas existe uma questão que sustenta todos esses problemas. Independente de quem você seja, do quanto você ganha, o que você faz, esse problema é a falta de autogestão. Controlar pensamentos e gerenciar as emoções é o segredo de quem vive uma vida de dar orgulho. E é por isso que eu vou te apresentar 6 razões para você se tornar autogerenciável em 2019. Eu também te entregarei em cada dia um áudio com um processo de coaching em metáfora. Cada áudio que você receber vai desenvolver uma competência específica de um modo muito simples. E você vai poder descobrir os principais bloqueios da sua melhor versão. Agora desligue as suas distrações. Esse caminho certamente vai te fazer ganhar pelo menos 12 horas livres na sua semana. Então se dê essa chance. Você pode estar ouvindo essa aula enquanto espera uma audiência, na fila do banco, enquanto almoça, ou enquanto janta, ou enquanto estuda o seu edital, não importa. Mas esteja presente aqui comigo. Se dê esse presente em 2019, você merece ter mais controle sobre a sua mente, sobre as suas emoções e sobre os seus resultados. Vamos lá? Vamos lá. Primeira razão para se tornar autogerenciável é descobrir que a advocacia é a 4ª profissão mais estressante do mundo. Isso mesmo, doutores. A advocacia é considerada a 4ª profissão mais estressante do planeta Terra. E o pior é que os colegas são experts em simular controle para evitar esse estigma. Enquanto isso, o negócio e a carreira sofrem um impacto silencioso que limita seus resultados. Para transformar isso, a autogestão é o caminho. Funciona assim, me acompanhe. Eu sei que nós advogados não gostamos muito de cálculo, mas me acompanhe. Imagina que a sua mente é dividida em 3 partes. 1%, 9% e 90%. 3 partes. A parte que corresponde a 1% da sua mente, de você, tem a ciência de que domina e realmente domina uma série de competências profissionais. Você sabe protocolar, você sabe distribuir processos, você sabe atender bem os clientes, você sabe emendar iniciais, você sabe fazer pesquisas jurisprudenciais, você sabe estudar, você sabe fazer audiências, você sabe copiar e colar as petições que você já colocou em modelo. Nesse ponto, você sabe que sabe. Se alguém te perguntar se você sabe qualquer uma dessas coisas, você vai dizer que sabe. Mas também existe uma parte de você que corresponde a 9%. E que tem ciência de que não domina algumas competências. Então, você vê algumas pessoas tendo resultados e você não tem esses resultados. E aí você acredita que não sabe dominar aquelas competências da mesma forma que aquela pessoa domina. Afinal, ela está tendo um resultado melhor ou diferente do seu. Mas você deduz, né? Você imagina que o erro está em algumas situações. Talvez você sinta que lhe falta competência na área de atração de clientes, na área de foco e concentração, na área de disciplina, que você não domina a competência de dizer não domina a competência de se expor em vídeos, artigos na internet, não saber abordar clientes qualificados, ou não saber gerir prazos sem se estressar, não saber fazer parcerias com sucesso, talvez não dominar totalmente ferramentas de controle de processo. A lista é inesgotável, mas tem uma série de competências que você sabe que não dominou ainda. Mas o fato é que 9% da sua percepção, você sente que precisa aprender mais para obter os resultados de quem já sabe mais do que você. Nesse ponto, você sabe que não sabe. Você sabe que não sabe uma série de coisas. Está me acompanhando? A má notícia é que a parte remanescente da sua mente, que corresponde a 90%, ainda não tem ciência das causas reais de não saber como resolver as 9% anteriores. Porque se você soubesse, já teria feito. Assim como você fez com 1% das primeiras competências, que são as competências que você domina.
Nesse ponto, que é 90% da nossa construção cognitiva, é o ponto que a gente não sabe que não sabe. É a incompetência inconsciente. E a solução para essa parte de pontos cegos no nosso sistema, né, cognitivo, emocional como um todo, que corresponde a 90% de tudo, né, que envolve a parte intelectual, a parte emocional e mental também, está apenas em um caminho, é o conhecimento. Mas no campo do conhecimento, muito embora a maioria acredite que está no conhecimento técnico e intelectual, que é em mais uma pós-graduação a solução para os problemas, a principal causa de todos os problemas que envolvem desempenho na advocacia é o autoconhecimento, ou melhor, é a falta de autoconhecimento. A advocacia não é considerada a quarta profissão mais estressante do mundo à toa. Quem trabalha na advocacia sabe como a profissão pode ser desgastante se não estivermos blindados emocionalmente. Prazos fatais, montanhas de processos, filas para entrar e sair do fórum, pegar o elevador, pagar uma guia. E o mais difícil na profissão é lidar com clientes insatisfeitos pela nossa falha de gestão. Entretanto, poucos são os advogados que percebem a dimensão exata de como a sua vida está sendo afetada pela profissão. Por isso, o primeiro passo para a reversão desse padrão de esgotamento e insatisfação emocional é aprender a se autogerenciar, adotando um estilo de funcionamento autogerenciável. E como o próprio nome indica, a autogestão nada mais é do que você se tornar o seu principal gestor. Através do método que eu vou mostrar a vocês aqui, os 6 passos do método ANC, que foi desenvolvido por mim, é possível se tornar hiperprodutivo e autogerenciável, aumentando seu foco, clareza, confiança, constância, disciplina, entrega, acabamento das coisas. Você pode mudar isso com essa metodologia. Para te ajudar nesse processo, eu te convido a uma jornada incrível com Robert Fisher, autor do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Eu vou te contar essa fábula, adaptando seus princípios aos dilemas da advocacia, para te ajudar a entender definitivamente as origens de todos os bloqueios que insistem em te atrapalhar hoje. Eu quero te convidar a se abrir a uma visão sobre a gestão de tempo, propósito profissional e satisfação de vida. Eu peço um voto de confiança e será uma aventura que trará muita transformação para você. Em cada um dos nossos 6 encontros, eu te entregarei uma parte da jornada do cavaleiro para a sua efetiva mudança de percepção. E o meu desejo é que esse conhecimento traga a mudança que você quer. Baixe o áudio logo abaixo do vídeo. Eu não sei onde que você vai estar assistindo esse vídeo nesse momento, mas com certeza os links dos áudios estarão abaixo ou acima ou ao lado de cada vídeo. O mais importante é que você responda as perguntas ao final de cada passo da jornada. No primeiro módulo do método avançado Advocacia no Controle, que eu vou falar mais à frente com detalhes para vocês, a gente trabalha profundamente o seu inventário de identidade. A gente constrói junto o seu dossiê de vida, onde descobrimos quais são os padrões de autossabotagem que você repetiu durante os anos por espelhamento dos seus pais, dos seus professores, dos seus responsáveis. Você conhecerá a fundo o seu perfil de personalidade, quais são os seus pontos fortes e fracos e como as pessoas ao seu redor te veem de verdade. E essa pesquisa permitirá que nós implementemos as mudanças necessárias nos passos seguintes. O próximo passo será justamente conhecer a segunda razão para se tornar autogerenciável. Vamos conhecer a segunda razão pela qual você deve se tornar autogerenciável. E a razão é a seguinte: o direito admite, mas é o comportamento que demite. Mas antes de você começar a entender essa questão, eu quero saber se você respondeu as 2 perguntas da primeira razão
E se você acessou o áudio da jornada do cavaleiro preso na armadura adaptado à advocacia. É o seguinte, doutores, a maioria das demissões e perdas de contratos jurídicos ocorre por falha no desempenho, por desvios de comportamento e conflitos relacionais. A capacidade jurídica, né, o direito em si, é a competência mais fácil de dominar, o que não acontece com a inteligência emocional. Por outro lado, aqueles que já entenderam essa questão certamente estão em outro patamar. Possuir autoconhecimento pode ser determinante para que o seu salário, os seus honorários, o seu rendimento seja maior. Pesquisa realizada pela BSPK, veiculada na revista Vida Executiva, sinaliza que profissionais praticantes do autoconhecimento, né, da autogestão, que estudam seus pontos fortes e fracos, costumam ganhar no mínimo 5 vezes mais do que os colegas que não praticam, mantendo uma média de rendimentos de 5 a 10 mil por mês, mesmo na crise. Em cargos de diretoria, a diferença de salário entre alguém que desenvolve um perfil e o profissional que não tem esse hábito é de 42%, de acordo com a Cato. Isso acontece porque esses profissionais geram mais resultados. Eles sabem comunicar o valor que representam para a instituição, para o cliente, né, para a empresa, atuando a partir dos seus talentos, sabendo também quais são os pontos cegos da sua personalidade, aqueles 90% que eu te contei no início da nossa conversa. Metaforicamente, um ponto cego é aquela alface, né, que fica ali nos dentes que ninguém fala com a gente. Pense bem. Sabemos que sem o conhecimento jurídico, você não terá condições de atender o seu cliente, no caso de você ser um advogado. Mas me responda uma coisa, lembrando daquele seu cliente super satisfeito. Em algum momento dessa relação, desse contrato, ele pediu para ver o seu certificado de pós-graduação? Agora eu quero que você pense no seu pior cliente, no mais insatisfeito, naquele que está falando mal de você para Deus e o mundo. O que ele alegou para romper essa relação de vocês? Ou mesmo para denegrir a sua imagem? Dificilmente você vai me trazer alguma resposta que não tenha a ver com comportamento. E este, por sua vez, sempre será resultado do seu sistema mental e emocional. Sempre, sem exceção. E é só nesse ponto que você tem total controle, total domínio. Você pode mudar isso com a metodologia certa, com a forma certa, com a doutrina certa, com as ferramentas certas. No segundo módulo do método avançado, a advocacia no controle, a gente trabalha a questão do autogerenciamento, entendendo e editando as suas cláusulas de funcionamento. Imagina que a sua autogestão é um remédio, mas a bula desse remédio, né, que é você, imagina que você traz consigo uma bula, né, um manual de funcionamento. E essa bula vem com letras miúdas e centenas de páginas. Se você tivesse que tomar esse remédio, você ia ler essa bula antes de tomar o remédio? Certamente que não. Os advogados são quem menos lê as bulas e contratos. Infelizmente. Tem uma métrica aí boa nisso. E é isso que fazemos na vida. Nascemos e vamos experimentando a vida entre erros e acertos. A maioria erros, né? Por falta de consciência. Não sabemos identificar nossas reais necessidades. Não sabemos pedir e aceitar ajuda sem se sentir em dívida. Não sabemos falar o que realmente sentimos sem incomodar o outro. Por isso, precisamos trabalhar a comunicação interna, aquilo que a gente pensa juntos, né? Nosso pensamento sobre nós, aquilo que a gente pensa quando se olha no espelho, aquilo que a gente pensa quando dá um tropeço, quando bate um carro, quando perde um prazo, quando erra um parágrafo, quando erra uma pontuação. O que a gente fala sobre nós quando a gente erra? Então, sem ferramentas para gerenciar a forma como a gente se trata e a forma como a gente trata os outros, fica muito difícil ter sucesso na advocacia. Agora que descobrimos qual é a segunda razão para você se tornar autogerenciável,
que é saber, né, cientificamente, estatisticamente, que são os comportamentos que geram as perdas de contrato, que geram as perdas de emprego, que geram as separações, que geram as rupturas, que geram as perdas de oportunidade. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa informação? Tá? Então comenta aí se você perdeu alguma oportunidade na sua vida em razão de um perfil de comportamento, em razão de um padrão de comportamento, em razão de ser reativa demais ou de ser lento demais para tomar decisão. O que você sente que perdeu de oportunidade em razão de um padrão? Comenta aí que eu quero conversar com você. Até a terceira razão. Olá, meu nome é Rodrigo Vilas Boas. Talvez você já me conheça aí do curso de uso campeão extrajudicial na prática, professor do curso, ou então você me conhece do portal Extrajus. Tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui rapidinho porque dia desses um aluno me perguntou quem era a doutora Thaisa Vitória, me mostrou inclusive uma foto dela. Eu fiquei até surpreso pelo colega não conhecer a doutora Thaisa Vitória, que é a pioneira no coaching jurídico no Brasil. Já desde 2013, com um livro Sou Advogado e Agora, um e-book que fez muito sucesso na época, eu já obtive uma enorme ajuda da doutora Thaisa Vitória com relação ao aprimoramento da minha carreira, desenvolvimento de novas competências, me ajudando a qualificar melhor os meus clientes, a obter melhores resultados na minha advocacia. E de lá para cá, ela vem desempenhando um papel assim fundamental, ajudando advogados de todo o Brasil a desenvolverem suas competências também, a aprimorarem sua carreira. Então, o que eu posso dizer da doutora Thaisa Vitória é que coach com seriedade, séria, e que se você segui-la, tenho certeza que você vai obter também os mesmos resultados. Então, era isso, um grande abraço e até a próxima. Vamos falar sobre a terceira razão para se tornar autogerenciável. E isso se dá pelo motivo de que a falta de autogestão gera desmotivação na sua rotina. Exatamente. A cada ano, doutores, 25 a 40% dos profissionais manifestam algum processo crônico de estafa mental. Imagina isso. A cada ano, 25 a 40% dos profissionais manifestarem estafa, sendo o estresse a maior causa de prejuízo funcional e afastamento das atividades jurídicas. Atualmente, cerca de 30% dos escritórios jurídicos encerram as atividades em menos de um ano. Frequentemente, eu recebo centenas de e-mails de colegas relatando que a carreira não decola, que a cada dia que passa o desânimo com a profissão supera o sonho de viver da advocacia. Porém, muitas vezes o problema não é a advocacia e sim o advogado. Ou melhor, o problema não é o advogado, a advogada. O problema é o seu sistema de pensamento. Esse mal dos advogados desmotivados não é um privilégio dos profissionais já atuantes. Os estudantes de direito também veem suas perspectivas profissionais sem muito ânimo, sem muita certeza. Os concursos tornam-se cada vez mais difíceis, a gente já sabe disso. Professores de direito queixam-se da má remuneração. Então não pense que pelo fato de você não gostar muito de advogado, contencioso, se você fizer o mestrado e vai dar aula e que está tudo bem. Os professores, eu também tenho muitos alunos professores que desenvolvem a mentalidade em sessões individuais e eles se queixam de má remuneração. Alguns relatam a diferença de R$ 7,00 entre especialização e doutorado. Então, eu atendo alguns doutores que ganham apenas R$ 7,00 a mais do que um especializado. E pasme com isso, né? Nas faculdades, onde os salários são melhores, os docentes reclamam da pressão pela publicação de artigos, financiamentos para pesquisas de outros dados que elevam a pontuação. Então, é muita pressão por prazos, por produção intelectual, por correções de provas. Então, o intento que muitos deles tiveram de dar aulas e
colocar a sua verdade, a sua filosofia para o mundo, educar as pessoas. Na prática não é sempre assim. Então, os advogados também, olha que situação, os advogados empregados de médias e grandes bancas costumam também queixar-se de trabalho excessivo e falta de reconhecimento, deixando-se levar até mesmo à depressão. Percebam também que o desânimo não premia apenas quem está em apuros financeiros ou quem está refém da agenda do patrão ou da faculdade ou do gestor do escritório. É muito comum na minha rotina conhecer magistrados muito bem-sucedidos financeiramente que lidam com a depressão há décadas. Um sócio sênior também não está blindado ao estresse, à depressão, ao desânimo, pois é constantemente pressionado a apresentar resultados. Ele gerencia equipes também desmotivadas pela falta de autogestão. Não há como fugir da gestão emocional, doutores. Ela está em tudo. E para lidar bem com tudo isso é preciso ter integridade. Integridade é estar inteiro. E só está inteiro quem sabe o que quer. Todavia, só sabe o que quer quem se conhece. E só se conhece quem se estuda. Novamente, é só nesse ponto que você tem total controle. Se estudar para se conhecer e mudar no que tem que ser corrigido, é só nisso. Aqui nada tem. Nada, nem ninguém, nem o judiciário, nem ninguém que você possa imaginar de ameaça, nem a OAB, nem o mercado, nem o edital, nem o concorrente, nem a crise, nada. Ninguém pode te impedir de criar um controle. No terceiro módulo do programa avançado ANC, trabalhamos a ansiedade e o estresse, descobrindo todos os estímulos estressores e criando estratégias para gerenciá-los. Você já conseguiu se imaginar vivendo em paz, mesmo sem dinheiro, sem clientes, sem escritório, sem colaboradores para te ajudar, sem um parceiro para te apoiar, lidando com profissionais e serventuários ineficientes? Você já conseguiu se imaginar nesses cenários em paz? Isso tudo é possível quando aprendemos a gerenciar a ansiedade e o estresse. Você pode mudar isso com a metodologia certa. Continue nos acompanhando para conhecer a quarta razão que vem a seguir, a quarta razão para você se tornar autogerenciável, e baixe os áudios que estão abaixo desse vídeo. É de extrema importância que você acompanhe a jornada do cavaleiro preso na armadura. Você vai ter insights que você não vai ter aqui nesse vídeo. Tudo bem? Então, até a próxima razão. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Vanessa, sou advogada aqui em São Paulo e eu comecei o grupo um pouco sem muita expectativa. Achei que seria algo meio padrão, algumas coisas um pouco óbvias, e eu confesso que esse curso me surpreendeu bastante, uma surpresa positiva, assim. Muita coisa bacana, muitos conceitos práticos e técnicos, muita coisa que eu jamais imaginei que eu ouviria. Desenvolvimento de outras habilidades, né, para se ter sucesso na advocacia, porque eu ficava naquele clichê, né, estudando direito civil, direito empresarial, direito constitucional, direito, e não sabia gerenciar um escritório. Para mim foi uma contribuição muito positiva todo esse tempo aqui. Fiquei muito mais animada, muito mais motivada com a advocacia. Eu já tinha até desistido um pouquinho, assim, eu estava bem desmotivada. Então eu queria agradecer ao grupo. Bacana, cada dúvida que o pessoal compartilhou, cada coisa foi muito bacana, porque a gente vê que tem muita gente, nós estamos muito nas mesmas fases, né? Muitas dúvidas comuns, muita coisa. Então é isso, eu queria agradecer mesmo de coração, para mim foi muito contributivo, e eu também sigo aí no modo avançado e espero dar outros depoimentos aqui. Obrigada, gente, um beijo, viu? A quarta razão é muito, muito procurada por todos vocês. Produtividade. A produtividade dos advogados é impactada diretamente por questões emocionais e comportamentais, já que, como já vimos, o desempenho depende prioritariamente do equilíbrio emocional.
Será que atender uma ligação enquanto registra um andamento processual e protocola uma petição no PJE é a melhor forma de cumprir as tarefas do seu dia a dia? Estudos demonstram que a má gestão de tarefas pode comprometer a produtividade da advocacia, justamente porque a dinâmica cognitiva envolvida em uma tarefa é bem diferente do que imaginamos. Para muitos dos senhores, o fato de responder um e-mail ou até dar uma checada no WhatsApp não gera grandes impactos. O que ninguém se dá conta, do que ninguém sabe, é que cada vez que o seu cérebro muda de atividade, ele demora cerca de 25 minutos para retomar o mesmo nível de concentração anterior. Por isso, sim, embora as notificações pareçam inofensivas, esses pequenos lembretes quebram os ciclos de concentração, além de aumentarem sobremaneira os níveis de cortisol e adrenalina no sangue, haja vista que o nosso corpo entende que deve estar sempre em alerta. Segundo pesquisa realizada em mais de 4.000 postos de trabalho pela União Geral dos Trabalhadores, 73% dos profissionais que sofrem de estresse, doença que na maioria das vezes é causada pelo acúmulo de muitas tarefas e transformação das coisas simples em coisas urgentes, porque são negligenciadas pela má gestão de tempo. Note que o estresse, além de afetar a saúde dos advogados, também interfere nas suas relações sociais. E isso é muito grave, porque as relações sociais são a ferramenta essencial para a prospecção de clientes e o apoio na rotina que o advogado precisa, principalmente o autônomo. Também é fácil perceber que muitas equipes jurídicas executam suas atividades com tensão e irritabilidade, como se não pudessem ser interrompidos, como se vivessem em ilhas, em mundos particulares. E eu não sei se vocês sabem, mas existe uma doença recente, intitulada recentemente, chamada de tecnoestresse. Ela engloba diversos problemas causados pelo uso contínuo das redes sociais e aplicativos de mensagens. Há cerca de 10 anos, doutores, os problemas de saúde relacionados à tecnologia mudaram da área física para a área mental. Os advogados começaram a sofrer todos os tipos de síndromes psicológicas, desde a chamada nomofobia, que é o temor de ficar sem acesso ao celular, até a síndrome de vibrações fantasmas, quando você pensa ter sentido o seu celular vibrar, passando por insônia causada pelas telas acesas dos celulares, sem contar com a compulsão pelo celular como o primeiro ato do dia ao abrir os olhos. O tecnoestresse é uma série de síndromes causadas pela tecnologia. Nomofobia é a síndrome da vibração fantasma. Insônia causada, a nomofobia, é um tipo, de síndrome causada pelo excesso, de uso de aplicativos celulares, smartphones, e que geram esses sintomas. Insônia causada pelas telas, as distrações causadas pelas redes sociais. Com o passar do tempo, o tecnoestresse está cada vez mais relacionado à compulsão. Os advogados agora sentem uma ansiedade forte quando não estão vendo algo nos seus celulares. Eles temem ficar sem ver e-mails por um tempo e acessar as mensagens. É como se fosse perder algo, como se fosse ficar de fora, como se tivesse medo de não pertencer, de não saber das notícias, de não saber de alguma tese, de alguma coisa que possa vir a salvar a sua vida. Enquanto estão conectados, os advogados checam de maneira compulsiva todos os fluxos de comunicação e se sentem obrigados a responder a maioria deles, sendo essa a queixa maior dos colegas, ser a cobrança de clientes nos aplicativos, de WhatsApp, no inbox do Facebook, no direct do Instagram, cobranças de clientes nas redes sociais. E essa tendência de querer responder por estar sempre ali disponível. Ao fim de um dia de trabalho, os advogados estão exaustos, sentindo que trabalharam duro, mas que estão devendo algo. Isso quando eles não levam o trabalho para casa.
Acontece que boa parte desse cansaço é causado pela ansiedade ou estresse de uma comunicação incessante e com falta de presença. A carga intelectual é muito superior aos níveis saudáveis de um ser humano, e isso se reflete no corpo, nas emoções e nos pensamentos repetitivos. No passado, os advogados conseguiam focar nos prazos enquanto estavam no trabalho e na vida pessoal quando chegavam em casa. Hoje, as redes sociais, os aplicativos de mensagem mantêm um fluxo constante de mensagens bem misturado durante todo o dia. Isso tem um preço muito alto. E o preço é de sermos considerados a quarta profissão mais estressante do mundo. Mais estressada do mundo, desculpa. No quarto módulo do programa avançado Advocacia no Controle, descobriremos as raízes da insegurança profissional e como isso nos mantém sempre em alerta, sempre refém dessa comunicação, sempre refém desses estressores, sempre refém de ter que dar uma resposta. Nos mantém nesses padrões graves de autossabotagem, presos a essas distrações. Essa insegurança que dificulta os colegas entrarem em ação, manterem o foco e concluírem o que começam pode ser revertida com as técnicas certas. Meditação, ferramentas terapêuticas, treino com atenção plena, exposição acompanhada têm sido métodos eficazes de reversão da insegurança crônica, dessa sensação de prisão, né, a essas respostas dos estímulos das redes sociais, essa sensação de que se não responder vai perder algo muito valioso, que é inevitável, que é irreversível e que a cada notificação e pedido de resposta você vai ter que responder. Então você pode se tornar e se manter seguro em meio a essas distrações, a esses estímulos, a esses desafios. Acredite em você, pois eu acredito. Eu também estou nesse desafio e eu posso te ajudar. Então, em breve, a gente vai conhecer a quinta razão para você se tornar autogerenciável. E aguarde. Boa noite, meu nome é Fernanda Xará. Sou jovem advogada. Gente, uma experiência que eu estou tendo fantástica para mim que sou jovem advogada. Principalmente em 2 pontos que eu quero exaltar. Primeiro, a questão da cobrança. Como falar de honorário com o cliente. Né? E com elas eu aprendi, eu preciso demonstrar os meus valores da minha prestação de serviço para depois dar o meu preço, né? E até tem uma parte que elas dizem que depois que a gente vende os nossos valores, as pessoas acham normal o nosso preço, né? E a questão da prospecção de cliente, né? Ser aí de forma ativa. Então, para mim, está sendo de grande valia. Muito obrigada, meninas. Quinta razão para você se tornar autogerenciável de uma vez por todas. A razão é a seguinte: alto retorno de investimento para quem investe em si próprio. Pesquisas apontam que a cada $1 investido na inteligência emocional dos profissionais, cada $1 gerado, né, investido nesse tipo de aperfeiçoamento, né, na inteligência emocional, gera o retorno de $4 para o contratante. Isso porque profissionais que se conhecem ganham em média 5 vezes mais, de acordo com as pesquisas da BSPCAR, que eu já falei aqui na primeira razão. No fundo, a falta de dinheiro é uma consequência e não uma causa. A causa é a falta de algo que te move de verdade, que te faz se manter nesse lugar, que te faz entrar na pista de alta velocidade e se manter nela. E isso só vem com autoconhecimento. Eu tenho recebido vários e-mails de advogados frustrados e relatando seus dilemas com seus resultados aqui nesse workshop.
E nada menos que 80% dos brasileiros estão insatisfeitos com seus empregos e querendo se libertar. Com o mercado jurídico cada vez mais dinâmico, o autoconhecimento passou a ser ainda mais importante, doutores. Isso porque quando a pessoa se conhece, ela consegue traçar propósitos, além de potencializar o foco. Mas adquirir autoconhecimento não é uma tarefa simples. Requer orientação e técnicas de profissionais especializados. E nesse sentido, o coaching jurídico, um processo que utiliza conhecimento das mais variadas áreas, como administração de empresas, gestão jurídica, gestão legal, a psicologia positiva, a neurociência voltada para a marca pessoal, para o marketing, recursos humanos, planejamento estratégico. Todas essas ciências dentro do processo de coaching ajudam você a sair de um ponto A até o ponto desejado. Você já se imaginou, né? Já imaginou se houvesse um óculos? Imagina o seguinte, um óculos. E quando você colocasse esse óculos, daria para ver a realidade mais favorável. Você está passando pela sua situação agora, o problema na sua vida, não sei qual é, mas você está passando por um problema. Existe alguma coisa que precisa melhorar, todo mundo tem alguma coisa que precisa melhorar, e pode até estar bom, mas você sente que poderia melhorar. E aí você coloca um óculos e você começa a ver a sua realidade como mais favorável. Você olharia para o passado com esse óculos e veria tudo diferente, de uma perspectiva mais positiva. Olharia para o futuro e ao invés de sentir medo da escassez, medo de não conseguir pagar as contas, ao invés de sentir medo de perder o sócio, medo de perder o contrato com o banco, com a empresa, ao invés de sentir medo de perder os investimentos na bolsa, você olharia e veria algo seguro. Olhar o presente e sentir inspiração, se sentir inspirado com a vida que você tem hoje. E observar em tudo isso boas oportunidades fervilhando por todos os cantos. Esse óculos existe. Esse óculos é a autogestão emocional. E com essa competência desenvolvida, você enxerga o mundo de uma maneira diferente, mais positiva, mais adulta, se sentindo mais capaz de criar soluções. Passado, presente e futuro são coisas que não lhe causam mais medo ou arrependimento ou qualquer outro sentimento negativo quando você enxerga o mundo através da autogestão. E quem sou eu para te dizer todas essas 5 razões até aqui? Como eu disse no começo, como eu disse em algumas notificações, algumas mensagens que eu te enviei, eu sou alguém que aprendeu a viver bem comigo mesmo em todos os momentos profissionais e pessoais. Isso chegou na minha vida com muito esforço, muito sacrifício. Estudando com os melhores do mundo, investindo duro, estudando muito mesmo. Por isso que eu posso te oferecer apenas a parte boa, a parte mastigada. Eu já estive na posição de estudante, eu já estive na posição de bacharel, sem saber como passar na OAB, embora eu tenha passado de primeira, não foi fácil. Já estive na posição de advogada empregada, já estive na posição de advogada autônoma, já estive na posição de advogada sócia, já estive na posição de gestora legal, de consultora de advogados, de concurseira, já estive na posição falida, já estive na posição bem-sucedida, já estive na posição gorda, já estive na posição magra, já estive na posição solteira, já estive na posição casada, já estive na posição empoderada, já estive na posição fracassada, bonita e desengonçada. Eu já estive na posição de filha, que só recebe no conforto do lar. Eu já estive na posição de mãe, que pôde ser mulher e zelar pelo lar, enquanto alguém trazia o pão. Já estive na posição de pai, de homem, que tem que trazer o sustento para casa e que não pode adoecer. Já estive na posição de querer desistir de tudo e dar cabo da própria vida por pelo menos 5 vezes. Então eu conheço todos esses processos de autossabotagem, de procrastinação, de menos-valia, de pânico social, de comparações autossabotadoras,
de observar o mundo do outro como muito melhor, de observar o mundo como um lugar difícil, escasso e duro. Eu conheço tudo isso. E aquilo que eu não passei, eu ajudei pessoas a saírem. Eu conheci outras realidades, inclusive piores do que as minhas nos meus atendimentos. Realidades muito graves, trazidas por advogados. Independente de religião, eu preciso fazer uma referência a um grande homem da história chamado Paulo de Tarso. Ele dizia em Filipenses: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também o que é ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu vejo esse Cristo como esse autocentramento, essa autogestão, tomar posse desse poder pessoal que nos mantém lúcido em meio a essas intempéries da vida. Então eu não estou aqui para te dizer uma história de sucesso, eu estou aqui para te dizer uma história de autogestão, de alguém que ainda está nesse processo, mas com muito mais força e lucidez do que antes, porque experimentou. E eu sei exatamente o que você sente. E tudo que eu experienciei, estudei, me permitiu ajudar muitos advogados a se exporem, valorizarem seus serviços, cobrar melhores honorários, passarem concursos, equilibrar tempo com a família e muitas outras vitórias que você pode ver aí nesse depoimento. A minha capacidade de fazer perguntas, e se você me segue no Facebook, você deve ter respondido várias delas, identificar a fonte real dos problemas comportamentais, veio de quase 10 anos atendendo advogados individualmente. E entre erros e acertos, eu fui dominando esse conhecimento e transformei esse conteúdo em um curso, em um programa para ajudar advogados a terem resultados iguais ou melhores. Todo o tempo que eu levei nessa experimentação e nesse aprendizado não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Mas valeu a pena cada investimento. Com toda essa tecnologia que a gente tem hoje, eu posso me multiplicar. Estar à disposição de muito mais advogados do que eu estaria em sessões individuais. Isso é muito fabuloso para mim. E o principal problema é que o método que eu adaptei de consultoria, individual para um treinamento online, que é o Advocacia no Controle Avançado, o principal problema que ele resolve é a gestão emocional. Adquirindo mais inteligência emocional, o participante do programa alcança a autovalorização profissional, resolvendo aquela sensação constante de insuficiência e fracasso, pois ele estará em movimento, executando e revisando suas estratégias de modo autônomo, dentro da sua rotina, atuando a partir de comportamentos mais coerentes com o que você quer, você se sentirá mais íntegro e terá coragem para colocar limite nos excessos de terceiros. Dizer não será quase indolor para você. O passo seguinte desse processo dentro do programa, mas que às vezes se antecipa, é o aumento dos rendimentos e a lucratividade. Isso porque a melhoria na performance geral e no estado de ânimo dos colegas nas atividades rotineiras vai gerando um resultado rápido. E as possibilidades são múltiplas a partir do momento em que você se empodera. Autogestão é poder. E isso não tem prazo de validade, doutores. Adquiriu a autogestão é sua para sempre. E é nesse ponto que você tem total controle, total domínio. É treinar a autogestão. Você tem a escolha. No 5º módulo do programa, a gente descobre que a autoestima não é um talento, mas um treinamento. Nesse passo, aprendemos que a valorização profissional vem de dentro e que as pessoas nos tratam como a gente se trata. Gerir e aperfeiçoar a autoestima permite que nos coloquemos em melhores condições de trabalho e que o nosso músculo de merecimento esteja cada vez mais forte. Viver se apreciando, independentemente da opinião alheia, é resultado de treino. Isso é possível com a metodologia certa.
Implante o sistema efetivo de autovalorização na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Aplique técnicas que realmente venham a limpar todo o lixo emocional que você adquiriu e que venha a reforçar a sua autovalorização. O segredo do sucesso é se conhecer e se amar absolutamente enquanto você se corrige. Não é se amar depois de corrigido, não é se amar depois de corrigida, é se amar enquanto se corrige. Até a próxima e última razão. Me chamo Karen, sou advogada aqui de Santa Catarina. O que eu aprendi foi que o meu escritório é uma empresa e que eu preciso aprender a gerir essa empresa, que eu tenho que ter uma gestão de qualidade, que eu tenho que ter planejamento, que eu tenho que ter metas, que eu posso sim fazer um marketing sem infringir as normas da OAB. Sem isso, eu não tenho como ter um ponto de partida. Sem um planejamento, sem metas, eu vou viver a minha vida toda apagando fogo e simplesmente sendo uma máquina de peticionar. Simples, aprendi que sou uma gestora, que tenho em minhas mãos uma empresa para fazer dar certo. Sabe o teste da personalidade? Pois é, não existe nada melhor do que se conhecer, do que aprender com seus erros. Finalmente chegamos à sexta razão para se tornar autogerenciável. Como você está até aqui na jornada do cavaleiro preso na armadura? Como você está com as respostas, as reflexões colocadas ao final de cada áudio? A sua interação é muito importante nesse processo, porque se você não quiser caminhar mais conosco, você já conseguirá obter, a partir desse processo aqui que você está participando, uma transformação incrível. Porque cada insight que você tem é uma mudança de chave na sua mente que te gera uma ação imediata. Então não subestime as perguntas. As perguntas movem o mundo. As perguntas questionam verdades que nos colocaram na posição que a gente está hoje. Então, a sexta e última razão fala da retenção de talentos. Um dos maiores problemas de departamentos jurídicos, de sociedade de advocacia, é atrair bons talentos e reter esses talentos. Muitas vezes, os advogados evitam fazer parcerias e ensinar doutrina jurídica, né? Ensinar a experiência jurídica para não perder aquele talento, perder aquele parceiro. Funciona da mesma forma. Então, com o aumento da capacidade socioemocional do advogado, a produtividade aumenta, a gente já entendeu isso. Mas nos escritórios, o clima organizacional melhora muito. E os custos diretos e indiretos com saúde, tais como os afastamentos constantes, sinistralidade, diminuem consideravelmente. Grandes escritórios e empresas já perceberam que a sua produtividade está diretamente relacionada com o bem-estar dos seus colaboradores. A IBM, por exemplo, oferece aos seus funcionários um programa de motivação desde o início de 2002 e tem notado um crescimento nos resultados dos colaboradores e, consequentemente, da empresa, claro. Eles dizem, né, criamos vários programas para motivar nossos funcionários, entre eles o Estar Bem, que oferece aos colaboradores sessão de shiatsu, consultas com nutricionista, coaches e aulas de ginástica matutina. Tudo isso para melhorar a qualidade de vida dos funcionários. Já o Marcelo Almeida, que é administrador de empresas, é uma outra fonte que a gente encontrou, ele relata que instruir os funcionários sobre como alcançar melhor qualidade de vida agrega muitos benefícios a empresas. Os colaboradores se sentem mais motivados, reconhecem que a empresa está preocupada com seu bem-estar, o que aumenta a sua produtividade. Há uma redução de custos com relação às doenças de trabalho. Estreita-se o relacionamento interpessoal dentro da empresa, facilitando processos. Os funcionários se sentem estimulados a buscar, em seguida, um maior aperfeiçoamento profissional, o que acaba revertendo numa equipe com a melhor formação profissional. Então, os principais temas que essas empresas desenvolvem é autoestima, relações humanas,
drogas, né? Como lidar com as drogas, as compulsões, alcoolismo, estresse, fumo e também planejamento de vida. São treinamentos que são feitos dentro de multinacionais e que vêm gerando resultados em todos os aspectos, principalmente também na produtividade. Então, doutores, advogados saudáveis que se sentem bem no ambiente de trabalho produzem muito mais do que aqueles que estão apenas ocupados. E esta produtividade é tanto em termos qualitativos, né, que é a melhoria nos relacionamentos, atendimento ao cliente, clareza mental, comunicação, a confiança, como em termos quantitativos, que é o aumento de contratos fechados, redução de desperdícios, né, economia no dia a dia, redução de acidentes de trabalho. Escritórios que acumulam estresse negativo acabam reduzindo a sua produtividade, perdendo dinheiro com esse estresse. O que inclui absenteísmo, presenteísmo, que é estar no escritório com a cabeça em outro lugar, desmotivação, doenças, afastamentos, acidentes e conflitos pessoais. Aquela guerra de egos. Tudo isso limita muito a produtividade, o resultado dos escritórios. Percebam como tudo que falamos aqui pode ser modificado com autogerenciamento. Mas eu preciso dizer que isso não é um evento, é um processo. Depois de tudo que vimos aqui, das razões e da importância de você se tornar autogerenciável, de você adotar ferramentas de autoconhecimento, quais sejam análise de perfil, meditação, entender um pouco mais sobre como funciona a mente humana, o cérebro, como funcionam as emoções, obter mais conhecimento sobre a alfabetização emocional, por que a gente age, como que a gente pensa, as necessidades humanas, como se comunicar de um modo mais pacífico e autêntico ao mesmo tempo. Tudo isso são ferramentas que vão te possibilitar ter o controle da sua advocacia. Vai te possibilitar ter o controle para ter o melhor resultado. Se por um lado as distrações são inevitáveis e surgem de toda parte, dentro e fora da nossa mente, nossos níveis de motivação, persistência e comprometimento tendem a cair quando a nossa autogestão não é treinada, gerando padrões de comportamento prejudiciais, como a gente já viu incessantemente em toda essa jornada. Então, os problemas que acontecem com a maioria dos colegas é rendimento abaixo da real capacidade que ele sabe que tem, da real capacidade técnica jurídica, autossabotagem, né? Correr de cliente, deixar de atender pessoas, ficar doente costumeiramente para não se expor, procrastinação, desmotivação, estresse intenso e desnecessário, dificuldade em cumprir os prazos, em iniciar coisas ou finalizar processos, constante sensação de sobrecarga, vontade de desistir, baixa autoestima, né? Sempre se comparando com outros colegas, ou apontando outros colegas, ou perseguindo outros colegas nas redes sociais, má alimentação e sedentarismo, falta de tempo para o que se ama fazer. Eu fiz uma pesquisa recentemente perguntando o que você faria com 12 horas livre por semana, e 90% das pessoas responderam que fariam lazer. A menor parte disse que estudaria, mas a maior parte descansaria, estaria com a família, estaria viajando, estaria se divertindo. Então, observe como isso é importante para a maioria de vocês, para a maioria do ser humano. E se tornar autogerenciável vai permitir que você tenha maior capacidade de clareza sobre o que você quer e como conquistar isso. Reduzir em curto prazo os níveis de ansiedade, reorganizar suas prioridades, ter mais facilidade em dizer não, aumentar a sua capacidade de criar um ambiente de máxima produtividade, criar maior clareza sobre os passos da advocacia para conseguir dobrar seus ganhos financeiros, aumentar a sua capacidade de domínio próprio para evitar sabotagem, aceitar com proveito as suas imperfeições sem que elas te paralisem, identificar oportunidades onde você só vê aborrecimento,
Mas isso, como eu disse, tem um preço. O preço é você escolher por si. O preço é você decidir que basta e que você vai se dar mais uma chance para criar autocontrole emocional, começando a se estudar a fundo, conhecendo e honrando a sua identidade, aprendendo a se posicionar de modo íntegro nas suas atividades, aprendendo a se comunicar de modo autêntico através da comunicação não violenta, aprendendo também a usar técnicas de anulação do estresse e de ativação da confiança para exposições públicas, como a Jéssica falou. Você pode aprender a acessar todos os seus recursos internos e treinar aqueles que você ainda não possui. Esse é o meu convite. Junte-se a nós e se torne um advogado autogerenciável em até 8 semanas. Continuando, óbvio, depois dessas 8 semanas, o seu processo de implementação de novos hábitos, porque você vai ter o meu acompanhamento por 12 meses após a sua matrícula. Eu realmente acredito que se você estiver disposto a aplicar as técnicas, eu não estou falando aqui e nem vou tratar de preço nem de valor, porque é irrisório para o que você vai conquistar na sua vida. Eu vou falar da sua decisão de se dedicar às atividades que possam te gerar mais foco, que possam te gerar mais clareza, aumentar a sua autoestima. Por vezes você vai ter que revisitar alguns eventos do passado. Por vezes você vai ter que pedir feedback para um colaborador, para um parceiro, para sua esposa, para o seu marido e ter que ouvir uma resposta. Por vezes você vai ter algum desconforto por identificar que não tem feito algo da melhor maneira possível. Mas esse é o caminho. E eu estou aqui para te apoiar nisso. Muito obrigada por ter ficado comigo durante essa jornada, por ter me escutado, por ter se exposto, por ter acreditado em você acima de tudo. Eu acredito em mim. E é por isso que eu me trabalho todos os dias. Eu não meço esforços porque eu acredito que eu mereço o melhor. Se você acredita que você merece o melhor, pague o preço e aprenda algo novo. Esse é o meu convite. Te espero na área de membros. Até já. Há alguns anos eu realizava uma busca na internet, juntamente com a equipe aqui do IAPA, para encontrar um profissional que tivesse sólidos, então, conhecimentos no campo de coaching na advocacia ou ainda na parte relacionada à prospecção de clientes de uma forma ética, produtividade, de questões relacionadas não só ao planejamento financeiro, mas à rotina de trabalho e à disponibilidade de tempo, que é uma das grandes dores da advocacia, que é essa ausência de tempo relacionada à rotina de trabalho, ou por vezes até a falta de clientes. E nessas pesquisas nós nos deparamos então com a doutora Thaisa Vitória, que já exercia advocacia há muito tempo, que já tinha uma vasta experiência no assunto, livros publicados no campo da área de coaching para advocacia, e a partir dali nasceu uma grande parceria, uma parceria que já se estende aí por alguns anos, uma parceria que deu muito, mas que deu muito certo. E essa realidade de se trabalhar, então, algumas questões relacionadas à área de prospecção, de produtividade, à área de coaching em si, no campo da advocacia, ela é fundamental, diante, inclusive, de dados que nós temos da própria OAB, é assustador. Mas são consultorias como esta, são temas, são momentos em que o advogado ele realiza uma escolha correta, que realmente pode transformar, pode modificar a realidade do seu escritório, da sua vida, da sua forma de atuação no mercado jurídico. Então é isso, eu agradeço muito a doutora Thaisa Vitória.